Salve Corinthians, salve galera do Timão. Pessoal, quero começar te perguntando: você demitiria o Ramon Dias? Sabe por quê, pessoal? Tá criando uma onda aí. Muita gente, muitos torcedores estão querendo a demissão do Ramon Dias. Aí eu lhe pergunto: demite o Ramon Dias e traz quem? Eu demitiria. Demitiria. Por mais que falte poucas rodadas pro Brasileirão e ainda tem a Sul-Americana. Pessoal, é o seguinte: Ramon Dias é covarde, é medroso. Com o Ramon Dias, o Corinthians não ganha a Sul-Americana. Com o Ramon Dias vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem. Então, demite. É a minha opinião. Agora, demitir para trazer o Tite, aí não. Aí não, isso é um absurdo. O Tite não pode ser treinador do Corinthians nunca mais. Nunca mais. Mas eu quero a sua opinião. Comente aí. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E dá um nome aí, mano. Quem você traria? Não adianta falar de um técnico impossível, não. Tem que ser algo que seja fácil, concreto. Não vai falar em Jorge Jesus e em coisas que não vai acontecer. Dá um nome aí, comente aí e fortalece com like. Vamos pro vídeo. Agora, eu acho o técnico do Corinthians fraco. Sempre achei. Acho que o Corinthians errou em ter trazido o Ramon Dias. Agora estão falando em saída do Ramon Dias, tá? Por causa desse jogo? O movimento é muito grande para a saída do Ramon Dias. Tem gente que cerca o presidente. Inclusive, o presidente do Corinthians até desligou o telefone, porque ele não aguenta receber ligação nas últimas horas. Isso é uma informação, tá? Muita gente querendo a cabeça do Ramon Dias. Eu falei para vocês, eu teria tirado antes. Por quê? Se o fato novo, que foi a saída do Tite, foi a chegada do Felipe Luiz, mudou algo que a gente achava que não ia dar certo com o Tite, a minha leitura era também ter tirado o Ramon. O Ramon, gente, recebeu grandes reforços e o time continua na zona do rebaixamento. As pessoas não pararam para pensar nisso ainda. O aproveitamento do Ramon Dias no Campeonato Brasileiro é inferior a 50%. Se ele mantiver, melhor dizendo, esse aproveitamento, o Corinthians corre o risco de ser rebaixado. Porque faz 11 pontos. 11 pontos, a gente tava fazendo a conta. 11 pontos, 43 não é garantia nenhuma que o Corinthians fica. Não é. 44. Nem 44. 44 dá pra você dar. Tudo bem, só que... Mas ainda vai ficar livre. Mas se outros três Santos caiu o ano passado com 43. Isso, exato. E com 11 vitórias. E 11 vitórias. O Corinthians pode chegar só a 11 vitórias. Já tem time aí com 10, 9 vitórias. Faltando 8 rodadas, né? Enfim. Então, eu acho que errou ontem, especificamente ontem, no recorte de ontem. O Corinthians teve uma sobrevida, porque era para ter tomado uma chacoalhada no Maracanã. Nós vimos o jogo. Lá era para ter sido um 5 pro Flamengo. Sem exagero nenhum, que o Flamengo fez lá. Postura errada no Maracanã. Mas dá até para entender, né? Pô, não vou encarar o Flamengo, não temos confiança, nosso time ainda tá sendo montado, tal, ok. Não é um grande time, é verdade, embora tenha algumas boas peças, tal. Vamos deixar pra Arena Corinthians. Deixou. E ontem o time fez uma partida... Por exemplo, a partida contra o Internacional. Vocês viram o jogo contra o Internacional? Que vibração! Tomou o gol lá no final, mas o time guerreou, brigou do primeiro ao último instante. Ontem não. E não foi da torcida, não, porque ontem o microfone da Globo tava só na torcida do Flamengo. Tá, não, não entendi. Como é que o microfone da Globo só tava na torcida do Flamengo. Então, a amplitude porque não dá pra você comparar 43 mil pessoas, 44 com 2 mil flamenguistas e achar que os flamenguistas fizeram mais barulho. Mas o pessoal tá dizendo que a torcida do Corinthians tava calada. Mas tava meio calada mas eu mesmo, falei né, com gente que tava... Eu não tava no estádio, tá? Mas eu tô... Você foi lá, Fefon? Não. Eu tô confiando no relato. Pela televisão, eu tô confiando no relato de quem estava lá, que a torcida apoiou. Pra gente também não achar que agora a torcida do Corinthians, que sempre ajuda, é a culpada. É o que você fala. Time ruim, você pode ter a melhor torcida, pode ter a torcida chinesa, com 1 bilhão de torcedores, que não vai resolver. Entendeu? E time bom joga no tapetinho, joga no Maracanã, joga no campo esburacado, joga em qualquer lugar. Inclusive... A vibração do Corinthians foi diferente. Ontem, Fernandinho, o Corinthians entrou como se ele não estivesse disputando uma vaga por uma grande final da Copa do Brasil. Do primeiro ao último instante, um time, como diria o Facincani... Papático. Ele falou outro dia, falou papático. Não é papático, é apático. Eu expliquei pra ele. Ele misturou as duas coisas. Papático. Eu nunca entendi existe essa palavra. Ele mandou uma mensagem. Não tem essa palavra. Não existe papático. Ele mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos. Ele viu o jogo.
Falou, nossa, o Corinthians estava apático. Não, é apático. Não, ele continua perdido lá na Flórida? Tá lá. Ele queria pegar o navio em Orlando. O Quesada falou da torcida. As duas classificações da Copa do Brasil aconteceram com equipes que jogaram fora de casa. O Atlético jogou fora de casa o jogo da volta e o Flamengo jogou fora de casa o jogo da volta. Então, quer dizer, a torcida, tudo bem, ela pode até incentivar, mas até que ponto a torcida faz a diferença, não dá pra saber. A torcida do Vasco, por exemplo, deu um show em São Januário. O Atlético foi lá e show até o fim, até na derrota. A gente vai falar do jogo daqui a pouquinho, aplaudindo. Não, a torcida do Corinthians historicamente apoia o time. Sim, então, sem a gente realmente precisa se basear nos depoimentos de quem estava lá. E deve ter apoiado mesmo. Não, mas espera um pouquinho. É a característica Ele trouxe uma informação importante. do Ramon. Não. Do qual? Não do Ramon. Do microfone da Globo. O gente que tava lá falou, o microfone estava voltado para a torcida do Flamengo. Então, na transmissão, se ouvia mais a torcida do Flamengo do que a torcida do Corinthians. Acontece, né? Porque os outros microfones estavam na torcida do Corinthians, eles abafaram. Porque não tem lógica nenhuma. Pega lá o volume e faz assim, ó. Você tinha 46 mil pessoas lá, senhor Mano. Eu não sei quantos flamenguistas, tá? Uns 2 mil. Se muito, naquela faixinha lá de cima, uns 2 mil, mais ou menos. Por aí. Fernandinho, então. Por aí. Você tá falando de 44 mil pessoas. Não, você tá falando da torcida do Corinthians, uma torcida que apoia. É que a Se gente você estivesse falando da torcida de qualquer outro time. É que a gente brincou com a Elo aqui, né? Eu até chamei a Elo. Elo é uma jornalista aqui, corintiana. A gente falou, mas ontem a torcida do Corinthians estava caladinha. Aí o senhor Mano já brincou com ela. Foi zoar com ela. A gente brincou e tal, mas é isso aí. Eu só queria falar um negócio da tática. Ontem, o seu Ramon perdeu a grande chance de iniciar o jogo com Bidon, Garrido e Garro no meio campo. Ele insiste com o Martínez, que é um jogador de razoável para baixo. É um jogador ruim. E o Charles, que é um jogador mediano para baixo também. Então, já errou ali na escalação. Ele acerta ao escalar Garro, Romero, que jogou nada ontem. O Garro jogou nada. Um dos piores jogos, se não o pior jogo do Garro com a camisa do Corinthians. É no jogo grande que o jogador precisa também, né? Tá. E o Depay não jogou. E o Yuri no ataque. O Yuri também sempre enrolado, sempre fazendo as lambanças dele. Agora, quando tá expulso um jogador... O meio de campo foi Martínez e Charles. Garro um pouco à frente. Aí ele entrou o Carrídio. O Carrídio só no segundo tempo. Só no segundo tempo. E o Bidon que deveria começar jogando. E aí com o certeza. seguinte, quando nossa prévia aqui. Quando o Bruno Henrique é expulso, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, faz o quê? Tirou o Gabigol. Ele tira o Gabigol. Eu achei estranho isso. É que o Samani falou, deu certo, então ninguém vai falar nada. Porque se é eliminado, a gente vai falar, pô, Felipe Luiz, estamos defendendo você, que você é uma novidade no futebol. Isso daí é o tipo da coisa que não se faz, né? Qualquer deixa o Gabigol lá, né? Tudo bem que o Gabigol não mas tá o Gabigol, o Flamengo joga com a menos quando joga o Gabigol, hein? O Gabigol não tá jogando nada, hein? Isso é verdade. Ex-jogador, hein? Tudo bem, então não tivesse escalado o Gabigol. Ok. É isso que eu tô dizendo. Ok. Mas assim, quando é expulso o Bruno Henrique e o Gabigol sai, ali o Ramon e o Emiliano, Padre e Irro, deveriam ter feito a seguinte mudança. Coronado na equipe. Coloca mais alguém ali para armar. Ou o Carrídio, para tentar corrigir. Não, os caras não fazem nada. Simplesmente ficam esperando. Porque o Flamengo ficou sem ataque. Sim. Ali alternar no ataque o Gerson, pisando um pouco mais na área, e o Arrascaeta. Então, quer dizer, esse erro de leitura, o Corinthians perdeu meia hora do jogo ontem. Porque a expulsão foi aos 27. Tinha mais 30 minutos com os acréscimos. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Onde está a cabeça do treinador para ler isso daí? Né? Pra mim, isso foi o grande erro do jogo ontem. Tinha que ter tirado o zagueiro, né? Faz qualquer coisa, senhor. Porque o Arrascaeta não tem. Não é centroavante, não tem velocidade nenhuma. E o Gerson também não é centroavante. Você viu o Gerson ontem ia cansar. O Gerson pegava a bola ontem, você viu que ele estava procurando, não achava, não, né? Esse erro de leitura do Ramon e do Emiliano, lá o filho dele, custou pode ter custado o jogo, né? Porque não fazia o menor sentido ele ter 2 zagueiros em campo para um time que só se defendia e quando saía para o ataque, não tinha um centroavante. Pô, o Gabriel, por pior que esteja, e eu concordo, você, pô, é o Gabriel, vou deixar 2 caras aqui, porque, pô, de repente o cara faz o... Mas, pô, Arrascaeta, pô. Arrascaeta. O cara não tem a sensibilidade de ter notado isso? É isso. Entendeu? E você tem a mesma leitura do Martínez, o Fernandinho, que não é um jogador... Por exemplo, poderia ter saído ele também, seu mano. Você pode até deixar os 2 zagueiros, mas você não precisa botar um cão de guarda na frente. Tira os dois. Porque bota o Bidon. Bota o Bidon e bota mais um cara lá na frente, um Coronado. O Coronado. Seria uma boa. Eu tiraria o Martínez para colocar o Coronado. Eu acho que deveria ter feito essa modificação. E o Carrídio tinha que começar jogando. É um dos melhores jogadores que o Corinthians tem hoje. Quer dizer, você pega e não coloca o cara para começar como titular
Eu acho um erro, assim, estratégico, até porque você não tem o Depay, né? Se você ainda tivesse o Depay, que é um jogador que chama bastante a marcação, apesar de ter chegado gordo, tá melhorando a forma física, porque ele chegou gordo pra caramba, né? Chegou bem fora de forma. Aquele jogo contra o São Paulo foi uma calamidade o que ele fez, né? Mas, realmente, ele foi aprimorando um pouco a forma. Então, se você não tem o Depay, eu começaria com o Carídio, com certeza, e tiraria, sim, você tem razão, tiraria o Martínez Porque ele tirou no o intervalo, Coronado. né? Ele tirou no intervalo e colocou quem no Martínez? Ele tirou o Carídio, né? Carídio. E tirou o Gustavo Henrique e botou o Félix Torres. Tirou o Charles também, né? Que estavam amarelados. Quer dizer, tira um zagueiro e bota outro. Exato. É, Um time que não ataca. Alterações tardias. O Flamengo fez exatamente tudo que o Felipe Luiz planejou. E a gente vê depois do jogo que o que o Flamengo fez foi absolutamente correto. Porque ele não correu risco em nenhum momento no jogo. Nenhum momento. Mesmo E outra Agora- coisa, hein? Não se desgastou, hein? Ô, Sormani, Não se desgastou também. ele fez isso, mas você salientou, nós falamos isso ontem, a gente tava até no programa do Neto ontem, né? Porque deu certo. Porque se não deu... A gente é muito resultado também, né? Bom, classificou, então ok. Mas e se toma o gol do Corinthians? Se toma 2? Aí iria ter que mudar tudo outra vez, Ia. entendeu? Então é isso, é que a gente fala muito mas em ele tem cima uma, do... ele tem uma vantagem, né? Mas deu certo, Ele entendeu? não, e outra Deu coisa, certo se ontem, ele né? precisa mudar tudo outra vez, ele Muda, tem banco, né? ok, ele muda. E É, ele o Corinthians tem, não tem, é. aparentemente, é o terceiro jogo do... Foi o terceiro jogo? Quarto Quarto jogo. jogo. Foi o quarto jogo do Felipe Luiz. A gente já colocá-lo no pedestal ou Não dá. não faz sentido. Não. Mas ele aparentemente pelo histórico dele de jogador e tal, ele tem repertório. É aquilo que o Sormani falou. Ele bebeu de qual fonte? Ele bebeu da fonte do Diego Simeone, a gente viu isso ontem. Essa aguinha que ele bebeu, Só uma crítica ao Felipe Luiz, tá? Eu só espero que ele se transforme num treinador mais ofensivo. Porque se a vibe dele for Mourinho e Não, principalmente mas ele Não, se fosse... Não, se eu tô falando... Se ele carregar na carreira dele o ideal é Simeone... Não, eu acho que não vai Ah, meu, aí não, aí não. Mas aí eu acho que não, aí não, ele aí vai não, saber aí não. usar isso É, quando o ideal precisar. dele é Jorge Ele usa Jesus, muita gente. coisa do Espero Jorge que Jesus. seja. Não, Espero até que tem seja. declarações Os 3 do jogos Jorge Jesus, anteriores, ele Não, usou, sim, eu ele sei. jogou dentro Isso. do campo do adversário. Mas é isso que eu tendo a quero, bola. é. Mas ontem ele tinha um jogador a menos. Ok. Contra o Corinthians. E É o aí que eu ele quero, é o soube- que eu quero, Eu quero... Daquelas que é se livrar do rebaixamento. Você falou do Ramon Dias aí, Quesada. Tem muita gente querendo que ele saia. Pode resultar numa saída, assim, antes de acabar o Campeonato Brasileiro? Ou vamos assim mesmo e vamos ver? o que a acontece? pressão é muito grande. Eu, sinceramente, não acho que Por isso tem que trazer o Tite, velho. Então, mas o fato novo poderia ter sido o Tite antes. Seria uma boa pro Corinthians. Tite antes, Mas desse ainda jogo. será. Se precisar, ainda dá pra ser um fato Então, novo. mas ontem, gente, é aquilo que eu comento, né? Essa coisa que tá entrando na nossa cabeça de priorizar a competição, eu acho uma coisa que tá acabando com o futebol brasileiro, sabe? Jogador de futebol só faz isso. Tem nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, Concordo, tem 100%. babá. Os caras não assinam nem nada. Tudo tem até o cara para assinar. O cara não faz nada. Até a mala não leva. A gente tá em estádio toda hora, Fernando. Os caras até a bagagem do jogador, os caras levam. É porque o verdade. jogador- O máximo que eles levam são os fones de ouvido. Só, no máximo. E, Se não tiver fio. E de uma música muito ruim, que, inclusive a maioria ouve aí. Porque ninguém tá ouvindo jazz, nem Beatles, nem nada aí. Tá, mas tudo bem, cada um ouve o que quer. Mas assim, entraram tanto na cabeça desses jogadores do Corinthians que a Sul-Americana e a Copa do Brasil não tinham importância, que era só focar no brasileiro, que o Corinthians não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. O Corinthians chegou na Copa do Brasil, gente, sem querer. É. Não tava nem aí. Você pega as escalações de alguns jogos aí, teve jogo aí que era time reserva. Quem foi que o Corinthians eliminou pra chegar aí? Eu esqueci já. Eliminou o Bragantino na última, eliminou o Fortaleza. Contra o Fortaleza levou certo. Contra o Fortaleza foi jogou bem. muito. Não, contra o Fortaleza levou certo. Foi o melhor. 5x0 no agregado. Foi E o o melhor time? jogo do Corinthians na Copa do Brasil. sim. E os dois jogos. Inclusive, o Corinthians jogou 3 grandes partidas contra o Fortaleza. No Brasileiro também, só que perdeu Só no que perdeu, Brasileiro. é. E Acontece. não deveria perder aquele jogo. E não deveria perder. Mas enfim, então, colocaram tanto. Pra Porta vocês Liga falarem, pra não Sul-Americana. esticar aqui. Colocaram tanto na cabeça dos jogadores que não tinha importância, que chega uma hora que os caras estão ali e acham que não tem importância mesmo. Como não tem importância? É um título. O Corinthians não ganha desde abril de 19.
O Corinthians ia colocar 70 milhões no bolso. Quiçá 30, se fosse vice, se chegasse a decisão. 30 estava garantido. Então ele é tá me isso. lembrando, como tem duas Copas, a gente às vezes confunde. O Corinthians, para chegar aí, eliminou o Juventude na Copa do Brasil. Juventude. Ah, é, o Fortaleza. Fortaleza foi na Copa. Juventude. Na Copa E o Grêmio. Sul-Americana. Verdade. Né? E o Grêmio eu nem lembro. O Grêmio também, na Copa do também. Brasil, é isso? É isso. Tá Tá bom. Bragantino. Agora, só uma coisa, tá? No Brasileiro, o Corinthians agora vai ter 3 confrontos diretos contra equipes que estão lá embaixo, jogando fora de casa. É o Cuiabá fora de casa, é o Vitória fora de casa, não na sequência, mas os 3, e o Criciúma fora de casa. Que são 3 jogos que o Corinthians precisa ganhar de qualquer jeito. E eu acho que o Corinthians tem que focar muito mais no Campeonato Brasileiro, se for para focar em algum lugar, né? Como você disse, eu acho que você tem que tentar disputar tudo que você pode, mas focar no Campeonato Brasileiro, principalmente nesses 3 jogos. Esses 3 jogos são fundamentais para o Corinthians São escapar só 2 do jogos, rebaixamento. Fernandinho. E eu tenho comigo que você ajusta o time no jogo. Não, sim, concordo. Porque no treino não tá dando certo. No Concordo. jogo você ajusta. O que o Corinthians tem a mais aí pra disputar? Ele tem esse jogo contra o Racing e o outro jogo contra o Sim. Racing. Se chegar à final e isso daí for atrapalhar, eu acho que o Corinthians não deveria nem disputar a final. Falar, não vamos disputar a final porque isso vai atrapalhar a nossa vida, entendeu? Tá, não custa nada. Agora, o último jogo é contra o Grêmio, tá? E perdeu do Internacional sábado. Eu tenho comigo que o Grêmio vai entrar na vibe de disputar uma dessas vagas para não cair. Se o Corinthians deixar... Eu estou falando isso já até 8 meses, eu estou falando isso, antes do campeonato começar. Se o Corinthians deixar para disputar essa partida, a manutenção na primeira divisão contra o Grêmio em Porto Alegre, o Corinthians estará rebaixado. Pode escrever aí, hein? 2007 aí. Vocês estão brincando com o negócio, hein? Acorda aí, pô. E o Atlético Paranaense tem um jogo a menos que o Corinthians. 2 jogos a menos. Quer dizer, um jogo que o Atlético ganha, o Atlético já passa o Corinthians. O Corinthians já caiu uma posição. A gente já, se quer colocar já? Vamos colocar a classificação para dar uma olhadinha? Tá em cima do nosso Tá bom, depois a gente volta também para a Copa do Brasil para falar do Atlético contra o Vasco, tá? Mas porque o Corinthians é indissociável o que está acontecendo no Corinthians, o que está acontecendo nas Copas, daquilo que está rolando aí no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão Betano. Tá aí, olha, depois da rodada do fim de semana. Empatar um dos 2 jogos dele, ele já passa o Corinthians. Exato. No número de vitórias. Um deles é contra o Fluminense, esse jogo do Atlético Paranaense. Ele já passa o Corinthians no número de vitórias. É isso. Entendeu? Então o Corinthians já cai mais uma posição, pô. Então, sabe a conta que eu tô situação fazendo? Muito crítica. Olha a conta que eu tô fazendo. Muito crítica. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians venceu. Então, ele pontuou, ele fez a coisa certa. Ele deixou que o Atlético marcasse pontos. Tal. Contra o Cuiabá, ele tem que fazer a mesma coisa. Não é nem preocupado em perder a vaga pro Cuiabá. Mas se ele perde pro Cuiabá, na realidade, o Cuiabá vai para 30 pontos. O Cuiabá tem um jogo a menos. Então, quer dizer, a situação do Cuiabá não é de fechou o caixão, não é. Ele tem uma esperança ainda. Contra o Grêmio, esse é o detalhe. Imaginando que hoje seja o último jogo, tá? Se o Corinthians vencesse o Grêmio, ele empataria em número de pontos com o Grêmio, certo, gente? Vê o número de vitórias lá. O Corinthians tem só tá rebaixado. vitórias. Exato. Tá rebaixado. Exato. E não vence. E o jogo contra o Vitória, que vai ser lá em Salvador, vai ser um jogo dificílimo também. E se o Corinthians perde pro Vitória, o Vitória dá uma subida ali na tabela de classificação, não, fica difícil. Abre 3 e não tem mais o confronto. Exato. Não, abre 3, não tem mais o confronto e é uma rodada menos. Tem 3 vitórias a mais. Vai a 3 vitórias a mais. Vai a 3 vitórias a mais. Esse jogo do Vitória é só pra gente ter uma ideia, pra gente ter uma sequência pra entender a sequência. Cuiabá fora. Aí o Corinthians pega o Palmeiras depois. Isso. Em casa. Aí pega o Vitória fora. E o Cruzeiro em casa, tá? Depois tem mais 4 jogos até o final. E um deles é o Criciúma também. Fora de casa. Vasco em casa, Bahia em casa e Grêmio fora. Vamos voltar ao jogo da Copa do Brasil. A gente tem os negócios das redes sociais aí, né, Miquelete? Que, olha, só para quem não tá acompanhando aqui, a gente vai ter o Marcos Braz falando, mas para quem não acompanhou aqui em São Paulo, na véspera do jogo, o Flamengo estava hospedado aonde, senhor Manice? Não sei onde é que é. Eu não consegui identificar não. aquelas imagens do hotel. Não. Também não sei. Não me parece uma região central, porque não é um prédio. Não sei onde era. Se alguém souber aqui, diga pra gente. Falha minha, que deveria ter apurado. Mas, enfim, houve queima de fogos de madrugada pra atrapalhar o sono dos jogadores do Flamengo. Aquilo que acontece muito e tal. E o Flamengo, depois disso, tirou uma onda. Quer ver? Vamos olhar aí. Mostra aí.
lembra onde é que deve ser? Naquele, no Ibirapuera, na 23 de maio, naquele hotel. Ali deve ser a passarela ali e perto do Ibirapuera. Quer dizer, eles gastaram a fortuna aí com fogos e não adiantou nada. Mas que coisa, hein? Ave Maria. Pagar. É por isso que tem que virar SAF. Também acho. Entra ano, sai ano, ou entra eleição, sai eleição, são sempre os mesmos e eles não mostram competência para dirigir o Corinthians. Até porque, Sormani, o Corinthians tem aí quantos consumidores? 30 milhões de consumidores aí? É o que dizem. Né, o que dizem, exatamente. O Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões. Com 30 milhões de pessoas que consomem bem o Corinthians, você não consegue diminuir essa dívida? Claro Como que não diminui agora essa estão dívida? fazendo Pix Por que a aí. dívida não diminui? Então, tem esse... Uma vaquinha, né? Uma vaquinha lá, já foi acertado com a Caixa, vão abrir uma conta. A direção do Corinthians não vai ter acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro vai cair direto numa conta da Caixa. Ninguém no Corinthians vai meter a mão de maneira exagerada. Vai colocar a mão no dinheiro. Não é que vai pro Corinthians e o Corinthians paga. Não, vai direto pra Caixa. E conforme a movimentação, o aporte feito, a Caixa vai conceder um desconto. Por quê? Porque era uma dívida para pagar em X anos, vai pagar em menos tempo. Como eu estou pagando à vista, diminui os juros e, consequentemente, amortiza mais o valor. Entendeu? Então, a solução que a Gaviões da Fiel encontrou. Para vocês terem uma ideia. Quer dizer, o Gaviões da Fiel está resolvendo problemas que o Corinthians não consegue Que puta resolver. vergonha. É uma isso. vergonha. É uma vergonha. Exato. Parabéns a Gaviões, que abriu isso aí pra todo mundo. Agora, olha onde que pé chegou, né? Um clube que fatura 1 bilhão, Exato. não conseguir sanear as contas, as dívidas, né? Flavinho, sinceramente, olha. E outra, já falei, curva de rio. Pô, tinha a tal da Vai de Bet que deu rolo. Aí pegou uma outra que também deu rolo. Cara, parece que tem, sabe, encosto? Quem Atrai. acredita nisso? Sabe, encosto? Cara, tem um encosto ali, cara, que não deixa o negócio se movimentar, né? E as explicações mal feitas também, essa do Lucas Veríssimo, contratação do Pedro Raul, que é um negócio que, poxa, 25 milhões gastaram nesse cara. A contratação do Mateuzinho. Cara, é muita notícia ruim que vem junto, né, cara? E o Mateuzinho, Quesada, ele foi, treinou. Aí o Corinthians mandou Voltou. ele de volta pra depois trazer de novo. Mudou de nome, Pô. virou Matheus França, lembra? Quando o Corinthians exato. anunciaram era Matheus França. Exato. Aí voltou como Mateuzinho. Bom, o cara nem sabe o nome também, pô. Ele define o nome Falando primeiro. nele, o Bruno Henrique pediu desculpas, Ih, né, pelo Michelete? amor de Deus. Pela entrada que ele deu no Mateuzinho, que acabou resultando na sua expulsão. Não, hoje não. A gente vai colocar aí A gente vai colocar aí o Bruno Henrique falando do lance que acabou resultando do seu cartão vermelho. Bruno Henrique, hoje eu vivo uma mistura de sentimentos. Eu detesto essa expressão. Afe Maria. Muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, muita tristeza pela expulsão. Nunca teria a intenção de atingir um companheiro de trabalho. Além disso, um amigo e irmão que há pouco tempo estava ao meu lado no mesmo clube. Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso, a gente sabe disso, que dentro da casa e da minha família eu sou referência para os meus filhos e sobrinhos. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo, que era a classificação. O Bruno Henrique pedindo desculpas ao Mateuzinho. É verdade, o Bruno Henrique, a gente desculpado. falou aqui, não é um jogador violento, nunca foi, mas acertou a cabeça do coitado do Mateuzinho, que era colega dele. Pessoal, vocês viram aí, o movimento fora Ramon Dias começou, mano. Começou e agora não adianta mandar o Ramon Dias embora se não tiver um nome bom, de qualidade. Não adianta mandar ele embora e trazer o Tite. Trazer quem? Oswaldo de Oliveira, Roger Machado. Se fosse para mandar embora e trazer o Vojvoda, aí era outra história. Trouxesse alguém mesmo de qualidade. Qualidade. Aí tem gente falando num Castro, aquele que treinou o Botafogo, como é o nome dele, pô? Que tá lá no time do CR7. Porra, o português, não sei o que, Castro. Se você lembra, comente aí. Estão falando nesse cara. Não vem, porra, não vem. Comente aí, fiel, e fortalece.